Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Rodrigues, atuo na área de inovação aberta e sustentabilidade do Grupo Solvi e hoje eu serei a host de vocês desse episódio especial do Circulando Ideias do grupo. Bem-vindo a todos. Hoje vamos bater um papo sobre um tópico de extrema relevância, que é o design circular e os desafios envolvidos na busca por um portfólio mais sustentável. Além disso, vamos apresentar em detalhes o desenvolvimento da primeira embalagem stand-up out monomaterial com PCR 100% reciclável do Brasil, fruto de uma parceria entre Solvi, Braskem e Antilhas. De acordo com os princípios da economia circular, os resíduos não existem por acaso. São o resultado de decisões de design. E um estudo muito interessante nos mostra que 80% do impacto dos produtos no meio ambiente é definido no momento da criação. Por isso que a incorporação desses princípios em produtos e processos, somado a esforço criativo e colaborativo de parcerias relevantes como essa, é que nos ajuda a romper com o modelo linear e insustentável que há tanto tempo perdura. E é aí que entra o design como peça-chave nesse quebra-cabeça de sustentabilidade. Então, preparem-se para uma conversa cheia de insights sobre como o design circular pode moldar um futuro mais brilhante e ecológico para todos nós. E para discutir, filosofar e refletir sobre esse tema, nós temos aqui conosco 3 especialistas no assunto, que é Yuri Tomina, líder do Casulo e responsável pelo Plástico Verde I Am Green da América do Sul, formado em publicidade pela PUC São Paulo e com MBA pelo INSPER, possui mais de 15 anos de experiência na indústria petroquímica, com atuação nas áreas de marketing estratégico, comunicação e branding no Brasil e no exterior. Carlos Hugo, que é o gerente técnico comercial da Antilhas Flexíveis, tem mais de 29 anos de experiência em embalagens plásticas, é tecnólogo em polímeros e administrador formado pela Mackenzie, UniABC e especializado em inovação e desenvolvimento pela FIA Business School. E, do outro lado da mesa, Ariane Maier, do Grupo Solvi, atua há mais de 16 anos no desenvolvimento de soluções e negócios inovadores no segmento ambiental, com grande foco em valorização de resíduos, sustentabilidade e economia circular e inovação aberta. Yuri, Carlos, Ariane, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, nós que agradecemos o convite. Bom, e antes de começar, eu quero agradecer em especial ao Casulo, que é o Lab de Design para Embalagens Circulares da Braskem, que é o primeiro centro de desenvolvimento para embalagens de economia circular do Brasil. E que nos convidaram para realizar essa gravação, né, esse episódio especial do Circulando Ideias, aqui nesse espaço incrível. E agradecer também essa plateia especial que veio aqui nos prestigiar nesse momento tão importante e compartilhar conosco esse momento. Muito obrigada. Bom, então vamos iniciar nosso papo. Ari, começar por você. A Solvi ela é uma empresa referência no tratamento e valorização dos resíduos, né? E agora ela está com um produto para o consumidor final, é isso mesmo? Conta pra gente um pouquinho sobre esse produto e como que surgiu a necessidade de desenvolver uma embalagem circular. Sim, a Solvi realmente é referência no tratamento e valorização de resíduos. Mas, para quem não sabe, nós geramos também energia elétrica nas nossas térmicas, a partir do biogás do aterro sanitário. Muito em breve, provavelmente já em 2024, início de 2025, a gente deve fornecer também o biometano, que é um combustível alternativo. Então, vai ser um pouco das curiosidades da Solvi, né? E a gente realmente está muito focado em fazer com que a circularidade seja um processo, seja realmente praticado na gestão de resíduos, né? Ampliando a oferta de soluções para a recuperação de recursos e também de processos regenerativos, né? Com isso, a gente tem sistemas de logística reversa de resíduos pós-consumo, a ampliação das unidades de triagem para a recuperação da fração seca dos recursos e também a compostagem. E a OrganoSolvi é a marca responsável pelos processos de compostagem do grupo. Então, o que ela faz? Ela recebe resíduo orgânico de qualquer fonte, normalmente até do agronegócio mesmo, ela processa esse resíduo orgânico pelo processo de compostagem e gera o fertilizante orgânico. Esse fertilizante orgânico ele é muito rico e ele contribui com a regeneração dos solos, né? Esse fertilizante ele já é produzido e comercializado há muitos anos, só que ele era vendido no atacado e distribuído
a granel. Então, eram veículos, não havia uma necessidade ali de uma embalagem, de fracionar ali o composto. Então, não havia essa necessidade. E, por uma decisão estratégica, a Organo Solvi decidiu estender para o consumidor final, para o varejo, essa solução por meio da sua linha Garden. E aí, neste momento, surge a necessidade de uma embalagem, de se fracionar esse composto orgânico, embalar para poder distribuir, né? E aí veio o nosso primeiro desafio, Gabi. Nós precisávamos ali de uma embalagem que tivesse alinhada aos conceitos do produto, ali de circularidade do produto, é um produto regenerativo, e também aos valores do grupo. Pensamos ali numa embalagem que fosse fácil de ser reciclada, que tivesse ali, né, material reciclado na sua composição, e realmente não existiu uma solução stand-up pound no mercado que atendesse esses requisitos, o que nos levou ao segundo desafio. Por ser um lançamento e não ter histórico de vendas, os fornecedores também não se motivavam em desenvolver ali uma solução que a gente pudesse ali a 4 mãos, né, desenvolver. Então, realmente não houve um apetite em nos apoiar nesse sentido. Então, realmente, a gente se voltou, né, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento da Solvi se voltou para o ecossistema de inovação aberta. Aí a gente dividiu com o Casulo, com a Braskem e com a Antilhas esse desafio. Eles toparam logo de cara, e eu não posso dizer que foi uma surpresa, porque eu sei que está alinhado aí, né, aos valores das duas companhias. E realmente a gente iniciou o desenvolvimento dessa solução. Foi um processo que superou as nossas expectativas, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, quanto também no resultado final da embalagem, superou as nossas expectativas. A gente não imaginava que chegaria no resultado como este. E a associação do produto, que é um produto regenerativo, com, né, toda essa questão de uma embalagem com design circular, realmente deu vida a um produto único para o consumidor final. Muito bacana, é um produto realmente muito especial. Que legal. E é engraçado porque a Solvi saiu da sua zona de conforto, né? Ela teve que buscar e colocar a mão na massa, né, para fazer com a ajuda dos parceiros. Yuri, falando, né, em unir diferentes empresas tão diferentes em um único objetivo. Como que foi esse primeiro contato com a Solvi? Como que aconteceu essa conexão? E conta pra gente quais foram os principais diferenciais dessa embalagem. Eu acho que a gente começa essa relação, até voltando um pouco atrás, né? A Solvi, como gestora de resíduos, já tinha uma relação com a nossa área de economia circular, né? A Braskem cada vez mais avançando na incorporação de soluções circulares dentro do seu portfólio, através da nossa plataforma Enil. Então, essa relação, de alguma forma, ela já existia. E aí, quando a gente decide criar o Casulo e vem, né, escolhe o State como espaço para a gente estar presente e criar esse hub de inovação e cruza, né, ali também com a área de inovação aberta da Solvi, dentro do mesmo espaço, olhando para o mesmo lugar, acho que essa relação ficou ainda mais próxima. Então, quando o time da Solvi, né, como a Ari comentou, busca a Braskem ali, através do nosso time de economia circular, para pensar essa solução, a gente, na hora, já conectou aqui com o time do Casulo para pensar como é que a gente poderia atuar nesse desafio. E aí ele chega para encaixar perfeitamente em um dos programas que a gente tem aqui dentro, né, que a gente chama de Ready Packaging, né, nessa atuação nossa dentro desse espaço, desse lab de design circular de embalagens, né, a gente vê oportunidades de desenvolver novas soluções e tem programas e metodologias para isso, mas a gente também foi sentindo de muitas marcas que eles buscavam soluções que, de alguma forma, já tinha pronta no mercado, estava muito próxima de chegar no mercado, e que não tinha essa visibilidade. E para isso a gente criou esse programa que a gente chama de Red Packaging, que é conectar marcas com seus desafios de embalagem, com soluções de parceiros da Braskem, que já desenvolveram uma solução com apelo circular, mas que ainda está em fase de escalar essa solução dentro do mercado, e aí é que entra a solução da Antilhas, né? A gente já tinha desenvolvido uma solução de embalagem stand-up out monomaterial,
ainda não com conteúdo reciclado pós-consumo, mas a hora que chegou a demanda da Solvi, a gente falou, pô, é o case perfeito para a gente avançar nessa solução e colocar agora também uma versão com conteúdo reciclado. E acho que isso traduz muito, né, o que o tema de economia circular dentro da Braskem, né? Esse contato chega pela área de economia circular, depois ele vai para dentro do negócio de embalagens, porque mostra como a gente tem olhado isso como um tema transversal dentro da companhia. E isso traduz muito bem, né, um pouco até dos nossos objetivos em circularidade, né? Então, a gente tem 2 compromissos estabelecidos, muito claros, que é, primeiro, chegar até 300 mil toneladas de resina com conteúdo reciclado pós-consumo no nosso portfólio até 2025 e depois evoluir a 1 milhão de toneladas até 2030. Então, para a gente, acho que a Ari, você perguntou dos desafios e a Ari comentou um pouco, né, dessa... como é difícil movimentar e começar uma dinâmica nova, né, especialmente se é um volume pequeno, se é uma marca que está começando. E acho que do outro lado, para a gente, também estava a oportunidade de falar, pô, é uma marca nova, que tem muito engajamento, que faz muita conexão com o que a gente está buscando e que vão ter processos mais rápidos de validação e vai estar mais disposta a testar junto com a gente, a validar isso e criar um case, né, que mostre para o mercado que isso é possível, que quando a gente se junta, que quando juntam empresas como Solvi, Braskem, Antilhas, dispostas a fazer algo diferente, a gente consegue criar uma nova solução e colocar no mercado. Espero que seja o primeiro passo, né? Primeira marca para a gente poder expandir, porque vai ser bom para a Solvi como gestora de resíduos também, né? Para a Braskem, para a Antilhas, que a gente expanda, né, o uso desse tipo de solução, que seja monomaterial, 100% reciclável, com conteúdo reciclado pós-consumo. Então, o que você está falando é que o interesse tem por parte das empresas, não só a Solvi é um exemplo, né, mas por parte das outras empresas o interesse existe, né, de ter uma embalagem sustentável, um portfólio mais sustentável, mas o que tem às vezes é muita burocracia e às vezes não é tão conhecido, é isso? O interesse tem, sem dúvida nenhuma. Acho que processos, todas as empresas têm, né, processos de validação, de homologação. Mas a gente também tem que entender que a gente vem evoluindo nesse modelo linear nos últimos 100, 200 anos, né? Então, é difícil você transformar isso de uma vez, né? Então, você pega grandes companhias, hoje elas têm um processo produtivo com um nível de produtividade, com um nível de custo, com um nível de requisito técnico, que quando a gente pensa num novo modelo, uma nova solução, né, especialmente em processos de inovação, ou seja, as tecnologias ainda estão evoluindo, é difícil de você conseguir equalizar todos esses requisitos. E não acho que isso é um demérito não das empresas, é que está todo mundo aprendendo, né, como atuar, como se adaptar a esse conceito, né, ou esse novo modelo econômico circular, em especial um modelo circular de baixo carbono. Então, é natural um processo de adaptação, de transição, de revisar, né, seus processos e seus requisitos para a gente conseguir avançar nessa direção. Não, legal. E essa embalagem, ela é monomaterial, né, como você falou, 100% feito de PE, que é o polietileno, né, o que confere alta reciclabilidade, tem 57% de resina reciclável, que é um grande de um diferencial, né, que é o PCR Renew. E, além disso, tem vários itens aqui que são muito interessantes. Tem uma média equivalente de 25% menos emissões de CO2 em comparação com a produzida com matéria-prima virgem, com a PE virgem. E, com o processo de impressão sustentável da Antilhas, ela conseguiu obter menos 50% de consumo de energia e uma redução de 95% em emissões dos compostos orgânicos voláteis. É um grande diferencial, acho que é uma embalagem que ela é bem, que ela foge, né, do padrão que tem no mercado. Para desenvolver, quais foram os principais desafios, tanto mecânicos quanto burocráticos, para chegar nessa solução? Aí, acho que até depois
o Carlos vai poder dar um pouco mais dos desafios técnicos, mas acho que em linhas gerais, assim, a gente está falando, né, de uma tecnologia nova em que você tem a possibilidade de fazer uma embalagem stand-up out monomaterial, então simplificando a estrutura, e isso sempre traz um desafio, né, um desafio de processo de máquina, de conseguir fazer essas máquinas que foram projetadas para rodar com um tipo de estrutura que te dá uma performance física ali da embalagem, rodar numa outra estrutura. Tem o desafio da incorporação do conteúdo reciclado pós-consumo, né, que naturalmente ele traz diferenças de propriedade, né, para o plástico, para a embalagem. E o que a gente comentou, que é o desafio de você movimentar uma grande estrutura em escala, né, para pequenos movimentos, para início de projeto, que eu acho que foi um pouco do investimento que cada uma das 3 empresas se dispuseram a fazer aqui. Vamos pensar no propósito primeiro, vamos colocar esse propósito em prática e depois a gente vai desse propósito evoluir para um modelo que funcione para todo mundo. Mas acho que para mim esses foram os três principais pontos. Depois vou deixar com quem entende aí para comentar. Obrigado, porque senão daqui a pouco eu vou falar, não vou falar mais nada nesse podcast aqui. É agora que é o ponto alto da conversa que você entra, entendeu, Gabi, Carlos? Deixa eu só fazer um comentário. Acho que quando você estava trazendo ali os destaques, que são relevantes, né? Elas são uma embalagem 100% reciclável, né, com 57% de resina reciclada, né? Então a gente está incorporando um resíduo que foi reprocessado e que virou uma nova embalagem. Às vezes a gente acaba trocando ali essa variável, que pode parecer um detalhe ali na hora que a gente está falando, mas que tem muita diferença, né, quando a gente pensa no impacto disso. Não, legal. E, Carlos, conta pra gente, então. Primeiro, conta pra gente quem é a Antilhas, né? Como que a Antilhas atua hoje e como que ela participou, qual foi o papel dela no desenvolvimento da embalagem. Bom, beleza. Bom, vamos lá. Vou fazer uma história longa, curta. Certo. A Antilhas, né, é uma empresa aí com histórico já de 33 anos, né? E sempre teve dos 33 anos, 22 eu participo, né? Então, assim, uma das coisas que me chamaram muita atenção na minha entrada na Antilhas foi justamente essa preocupação já de olhar um projeto e ver todo o impacto que esse projeto de embalagem faz no cliente, nos nossos processos internos. Então, isso foi sempre uma preocupação que já nasceu com a empresa, tá? E então lá em 2001, né, a gente tinha um lema lá que era soluções integradas para embalagem, né? E essas soluções integradas para embalagem era muito mais do que só uma cadeia de fornecimento, do estar no produto na hora certa, na quantidade certa, tinha esse lado, mas nos bastidores tinha também a preocupação do transporte, qual que era a embalagem. A Antilhas, como ela é uma empresa que ela trabalha com vários materiais, né, de embalagem, então a gente trabalha desde embalagem plástica, embalagem de papel, cartão, o que seja, a gente sempre olha um projeto e tenta e tem espaço para tudo, né? Tem espaço para todas as estruturas. E tem algumas que se encaixam perfeitamente naquele objetivo e tem outras que não, né? Então, com essa pluralidade aí de opções que a gente tem, a gente sempre teve essa preocupação de entender ali o que é seria a melhor solução. Daí, por aí, a gente passou por várias etapas, desde achar que tudo de papel era bom, desde achar que tudo que era biodegradável era bom, e daí a gente vai se aprimorando, vai entendendo mais a fundo e vai vendo que não, esse cara aqui não serve para aqui. Esse aqui tem que ser esse. Então, esse tipo de discussão interna sempre foi muito grande dentro da Antilhas. E isso possibilita, é um ambiente que a gente cresce bastante, né? Porque todos os dias tem esse tipo de discussão. E a Antilhas, hoje, ela é um grupo, ela tem algumas unidades de negócio, né? Eu sou da unidade de flexíveis, de embalagens flexíveis, mas nós temos uma unidade específica para unidade de varejo, para atendimento ao varejo. Nós temos uma unidade que faz embalagens de cartucharia, pode ser polipropileno, pode ser cartão, mas em formato de cartuchos, né,
para a indústria de alimento, para a indústria de cosmético, e a indústria de flexíveis, que daí atende os mais diversos segmentos imagináveis. Né? E nesse histórico da Antilhas, ela sempre buscou esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de crescimento, com essa preocupação de sustentabilidade, e daí tem alguns marcos. Né? Por exemplo, agora mais recente, a gente, já nos últimos anos, desde 2021, a gente já é uma empresa carbono neutro. Então, sempre teve essa preocupação, não só no produto que a gente entrega, mas também dentro dos nossos processos. Sim, olhar para dentro. Né? Isso. E olhando o desenvolvimento dos processos, e agora eu vou fazer um link com o nosso projeto, a Antilhas, há alguns anos já, ela veio desenvolvendo uma tecnologia de impressão com a busca de melhorar a qualidade. Esse foi o primeiro drive do projeto. Tá? Só que, como todo grande desenvolvimento, a gente vai descortinando possibilidades, desafios, né? E vai encontrando coisas no meio do caminho que nos surpreendem e começam a agregar cada vez mais valor para aquele projeto. Né? E nesse desenvolvimento, a gente começou a ver algumas características, igual isso que você comentou, da redução do consumo de energia no processo. Pô, cara, se eu tiro o solvente da tinta e eu não seco ela por estufa, né? Eu estou gastando menos energia. Pô, isso é um ponto super positivo para o produto. Legal. Check. Esse aqui foi um ganho. Resistência. Daí a gente também se deparou com uma resistência termomecânica dessa tinta. Pô, isso aqui tem um negocinho aqui que em algum momento a gente vai usar. Legal. E aí isso foi se formatando, né, no projeto. E quando a gente chegou realmente no resultado de um produto, de um sistema de impressão, que é uma tinta, que ela não tem o solvente, então essa redução dos voláteis aí que você comentou é proveniente porque essa tinta tem, comparada com tintas base solvente, ela tem uma característica então que esses voláteis são uma quantidade muito menor, que daí deu essa redução de 95%. Né? Quando a gente chegou no resultado final desse processo, a gente olhou e falou, pô, a gente tem um produto aqui, hoje, uma tinta e uma tecnologia de impressão que consegue trazer uma qualidade visual do produto muito grande, então a gente consegue fazer um degradê muito próximo de uma rotogravura. Não perdeu, né? Isso, né, com sistema de flexografia, mas a gente consegue fazer isso com sistema, e chegando muito próximos ali de degradês de impressões de rotogravura, né? E uma resistência termomecânica muito interessante. E daí a gente não precisava mais laminar o produto. Tá? Com esses componentes, a gente começou a olhar, e claro, sempre próximo, a Antilha sempre teve uma característica de se aproximar e de fazer parcerias com empresas sólidas, importantes, e que também compram esses desafios. Né? E uma delas foi a Braskem, né? Já de muito tempo a gente vem trabalhando junto. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, o dia que eu estava conversando com um dos técnicos da Braskem, Carlos Faria, né? Pontuar aqui, Carlos Faria. E a gente olhou e falou, cara, essa resistência termomecânica aqui serve para... Cara, a gente não precisa do PET para poder fazer uma estrutura stand-up. Pô, isso aqui é uma coisa legal. Vamos começar a trabalhar em cima disso. E daí começou a surgir esse projeto que o Yuri comentou, que foi esse do 100% polietileno, stand-up. Foi aí um grande projeto aí que a gente partiu, teve que estruturar uma parte de equipamentos, tudo, tentou um trabalho técnico em cima disso. E a gente estava ainda na sensação de dever cumprido e de vitória quando a gente estava com o produto. As primeiras embalagens 100% PS, ele tirando o PET da estrutura. Exato. Stand-up, Estava né? lindo, Estruturado. tudo maravilhoso. Exatamente. Achando que já tinha chegado. Chegamos aqui esse aqui é o produto. Apesar que tem uma coisa, assim, quando eu estruturei uma vez uma apresentação para falar sobre o stand-up no material, uma coisa que para mim estava muito claro é que é uma evolução, né? Assim, todo produto, assim, você tem uma evolução meio que... Eu falo evolução, mas é um caminho meio que natural das coisas que elas vão chegar, né? Quando a gente fala isso, daí eu vou dar um passinho atrás. Quando a gente fala do stand-up mesmo, conceito, embalagem que fica em pé, flexível, né? Ela entrou
ela ficou por muitos anos sendo pensada, desenvolvida, sendo meio que você participava de seminários, tudo, você falava, essa embalagem é a embalagem do futuro. Cara, a gente ficou alguns anos falando isso. E ela não estava conseguindo virar. Virou. E agora, hoje, você entra em qualquer estabelecimento comercial, pode ser um supermercado, um home center, o que seja. Você vai ver várias prateleiras cheias de stand-up pouch, né? Então, aonde ele entrou? Na substituição e na redução do peso específico da embalagem. Então, você tinha uma embalagem rígida, mais pesada, a quantidade de produto ali. Então, você reduziu a quantidade de produto e fez o produto ficar mais leve. O impacto ambiental menor, certo? Mas só que, para acontecer isso, a gente, né, os desenvolvedores começaram a buscar algumas características, tipo, tá bom, o pote é 100% polipropileno ou polietileno de alta densidade. Cara, para eu chegar nessa característica aqui, eu vou precisar laminar um produto com outro aqui, para poder dar uma sustentação e tal. Então, a gente começou a mesclar as coisas. Então, eu peguei um filme de poliéster, de PET, laminei com um filme de polietileno, né? Eu não, né? Se quisera eu ter... Não, mas assim, né, a indústria de embalagem começou a fazer essas mesclas e atingiu o objetivo de redução de peso? Atingiu. Só que, assim, quando a gente olha numa visão mais abrangente, a gente começou também a criar um problema. Porque, assim, talvez aquela embalagem, acho que eu estou sendo bonzinho, mas, na verdade, uma embalagem de polipropileno ou de alta densidade, mesmo tendo um peso maior, ela é mais facilmente reciclada do que uma embalagem com um peso muito inferior, tipo 76% de redução. Daí a gente começou a ter esse impacto. Toda a embalagem a gente colocava 76% de redução de peso da embalagem. Isso é uma verdade? É uma verdade, gente. Isso é um impacto menor? É um impacto menor. Mas quando a gente olha na parte de reciclagem, a gente teve um impacto negativo para isso, né? Então, assim, ok, a gente reduziu o peso. Qual que seria o passo agora para quem olhar para esse processo e falar, eu perdi isso, eu preciso tentar recuperar? É uma evolução. O 100% polietileno, com essa tecnologia de impressão externa, EB, é um conceito que a gente conseguiu voltar. Como que é o nome? Fala o nome aí para fazer o merchan. Tintas. Pô, faltou o merchan. Sim, né? O Geoflex. Né? Por favor. Estou esperando você falar aqui. É o Geoflex. Ele tem que falar. Exato. Por favor. Faz parte também, né? Não, gente, o comercial veio na minha vida mais recente do que o técnico. Entendi. Tá na veia mesmo, né? Está aprendendo ainda. É isso aí. Então, daí foi essa evolução. A gente chegou nesse produto, a gente fez esse lançamento, foi realmente um grande impacto. Existem desafios que a gente está trabalhando em cima ainda na parte de maquinabilidade, de crescimento de escala, de volumes, de velocidades de invase e tal. Isso é algo que a gente tem trabalhado bastante também, já com uma grande evolução, sempre pensando em parceiros importantes. Igual hoje a gente tem fabricantes de equipamentos que estão lá na Espanha, tem fabricantes aqui no Brasil pensando nisso, com equipe pensando nisso, né, e já com resultados. Então, essa é uma evolução. Qual que é o próximo passo? Beleza, eu tornei o produto reciclável. Eu preciso usar esse reciclável, esse reciclado, o resultado final da reciclagem. Eu preciso usar. Então, é meio que um caminho natural. Então, quando a gente foi chamado aí para esse projeto, primeiro, a empolgação da Ariane é espetacular. Então, assim, quando ela entra no projeto, ela fala isso para a gente, ela já cativa e fala assim, pô, a gente está dentro. Mesmo se a gente está dentro. Mesmo se for para indicar alguém, a gente está dentro. Né? Mas foi empolgante, né, isso. E daí, assim, a gente pegou a fórmula, né, a estrutura que a gente idealizou para o 100% polietileno e começou a fazer esse desafio para o reciclado. Eu sempre vou e volto um pouco na história, tá? Que é o caso de incorporar a resina. Exato. PCR Unil do casulo. Isso, porque o que acontece? Quando eu comentei que a gente falava sobre biodegradável lá atrás, a gente estudava o biodegradável e falava assim, gente, é a solução. Material biodegradável é a solução. Sim, é a solução para várias coisas, mas não para tudo, igual eu comentei anteriormente.
E algumas coisas a gente chegava e falava assim, não, cara, o ideal é reciclado. Assim, eu poder fazer um produto que eu reciclo, volto com ele para... Isso eu estou falando de 2008, 2007. A gente estava falando muito sobre isso. Estava meio que em voga ali essa discussão. E muitas vezes a gente ia falar e falava assim, gente, tem essa solução aqui, biodegradável e tal, mas a gente precisa trabalhar no reciclado. A gente precisa pensar no reciclado, porque ele sim, hoje é um produto já existente no mercado e a gente precisa dar um jeito dele de trazer ele de volta para a gente nem falava economia circular na época, mas assim... Para a cadeia, exato. A gente precisava fazer isso. Só que qual era o grande desafio? A gente ia para a cadeia de reciclado e a gente via que o produto oriundo da reciclagem vinha com uma qualidade que não ajudava a gente a ter produtos com valor agregado. Uhum. Então, assim, ele sempre ia com um subproduto. E isso é algo que, assim, sabe, ficou por muito tempo assim. Esse trabalho hoje do Enil é diferente. Uhum. O produto ele vem com uma qualidade que a gente consegue ter uma repetibilidade. Então, isso começa a dar para os fabricantes de embalagem a possibilidade de ofertar isso para os clientes. Porque, assim, o nosso cliente, né, a Organosolvi, por exemplo, ela quer receber essa embalagem no primeiro lote desse jeito, no segundo lote ela quer receber desse jeito, o terceiro lote ela quer receber, por quê? Porque ela não pode ser cada embalagem de um jeito, ter um comportamento, ter um odor. Não, o produto tem que ser o mais próximo possível, né, de um produto que não seja com base reciclada. Então, esse era um grande desafio. Então, a gente ficou por vários anos com essa expectativa, né? E chegou o momento, porque casou. A gente terminou o projeto de 100% polietileno, né, o lançamento, que eu digo, todo o trabalho, e meio que foi quase que em paralelo o trabalho de estruturação e de oferta desse produto da Braskem, que hoje possibilita a gente trazer essa resina para dentro de uma empresa de embalagem, processar ela nos nossos equipamentos, ter um impacto muito baixo, para não dizer inexistente, em relação a diferenças de processo, de trocas de tela, de processo de extrusão, e o resultado de resistência à tração e a parte de impressão, tudo é igual. Tá? Então, isso acho que foi um grande ganho. E agora, eu nem lembro mais qual foi a pergunta que você me fez, mas... Papo bom é assim. Não, tá ótimo. Eu falei filosofar lá no começo, né? Então é isso. Mas foi isso, gente. Assim, e a gente recebeu esse desafio com muita alegria. Só de estar do lado da Ariane, do jeito que ela fala, do jeito que ela envolve a gente já sabe, já é contagiante. Não, e foi muito legal, inclusive, porque eu lembro do primeiro dia aqui no Casulo, quando chegou a bobina da resina. Parecia que estava todo mundo no Play Center, assim, no parque de diversões, né? Porque aqui também tem as estruturas para uma impressão, a gente imprimiu, o Tarso que super apoiou. Então, foi, assim, algo muito interessante. Então, como eu falei lá atrás, não só a embalagem superou as expectativas, como a experiência de desenvolvimento, as pessoas, né, envolvidas ali nos processos, que não se restringe a essa mesa, como o Yuri comentou, né? Então, o time de economia circular da Braskem, o time técnico da Antilhas, o time do Casulo em peso, todo mundo aqui, o time comercial, de marketing, enfim. Da nossa parte também, o time da Organosolvi, o time operacional da Organo, de desenvolvimento, nosso time de inovação aberta. Então, eu não vou falar o nome das pessoas, senão eu vou esquecer, com certeza, alguém e não vai ser bacana. Mas, realmente, muita gente se envolveu. Então, é um círculo virtuoso e foi realmente uma energia contagiante vindo de todo mundo. Realmente foi um ambiente muito gostoso, né, Sim. Carlos? Não, igual... Acho que todo mundo deve ter visto aí nas publicações, tudo. Tem uma foto que, para mim, acho que é muito emblemática. Infelizmente, eu não estou nessa foto. Né? Infelizmente, eu não estou nessa foto. Nesse dia você não veio. Eu não estava aqui. Mas tem uma foto que tem toda a equipe ali e com a bobina e tal. Gente, aquele ali, acho que reflete bem o sentimento de todos que estavam ali. Sim. Tipo de... Uau!
Como que é? conseguimos. Parquinho de diversão, Parquinho você falou, de né? diversão. É isso aí. Foi o dia do protótipo, né? Do protótipo, da primeira impressão. Primeira impressão. aqui. E é legal você ver essa materialização, assim, né? Porque você vem discutindo aquilo, você vai tentando resolver e encaixar todo o quebra-cabeça, e quando a gente chega com a bobina aqui no Casulê, acho que é muito ligado ao que a gente está buscando fazer, né? De ter um espaço de prototipagem para acelerar esses processos de validação, porque é diferente de quando você pega na mão, né? Sim, Então, quando você realmente colocar consegue, na mão, né? Botar a mão na massa e fazer. E ver como ali. fica, e materializa aquilo que você estava discutindo e concebendo e tal, e você fala, puta, agora tem um negócio, agora eu já sei como é que vai ficar. E aí a expectativa cresce ainda mais para ver no mercado, né? Para ver chegando E teve no até final. uma competiçãozinha. Quantos por cento a gente vai conseguir de resina? Poxa, de querer se superar, sabe? Foi um ambiente de superação, de querer mais. Então, é 25% de carbono. Então, assim, foi um envolvimento, e acho que é o que a sustentabilidade traz para a gente, né? De mover a gente para o desafio de trazer resultados melhores. Cada um aqui na sua frente, né, procurou fazer o melhor e procura fazer nas suas atividades, inovar, né, se diferenciar. Então, é um pouco do ambiente que foi gerado aqui, esse ambiente muito rico, né, Yuri, Carlos? Acho que foi sucesso. Não, e assim, é legal porque dá para ver que todas as empresas se uniram, né, se engajaram, elas apostaram, né, nesse desafio, né, porque não é uma coisa que a gente fala, a gente tem R$1 milhão para fazer, né, não é uma coisa que a gente tem, assim, uma coisa muito destinada para isso. Mas, agora eu quero saber do ponto de vista do mercado. Yuri, eu vou fazer essa pergunta para você. O mercado está pronto para receber uma embalagem com design circular? Eu acho que eu comentei um pouco na última, assim, né? E eu concordo com o Carlos nesse sentido, assim. É um processo de transformação e de evolução natural, né? Então, você vê, acho que nas nossas interações aqui, a gente está, nesse mês de agosto, completando 1 ano do Casulo, né? Pô, a gente teve aqui mais de 250 empresas que já passaram fisicamente aqui, né? Então, e que estiverem interessadas em conhecer e discutir, né, essa visão de design circular de embalagens. Então, se o mercado está pronto, eu acho que o mercado está muito aberto para isso, tem muito interesse. E está todo mundo entendendo quais são os seus desafios e as suas estratégias para poder avançar nessa direção, né? Se a gente está pronto, acho que não. Acho que nenhum de nós aqui. É um tema completamente novo. Qual que é o principal desafio no mercado, assim, para receber uma embalagem, digamos, na prática? Eu vejo dois pontos, assim, né, de desafio. O primeiro é o processo mais natural de requisitos técnicos, né, dessa evolução que o mercado de embalagem veio tendo, né, de produtividade, de conveniência, de performance, que quando você pensa um novo modelo, uma nova tecnologia, uma nova estrutura, naturalmente você tem esses desafios técnicos para avançar. O segundo, para mim, e talvez seja o mais relevante, ele está ligado à história de que, diferente de um modelo mais linear, nessa discussão de economia circular, não adianta um avançar sozinho, né? Não adianta uma empresa conseguir resolver, né, o desafio de produtividade, o seu problema, a sua embalagem, porque enquanto for uma só, o resto da estrutura da cadeia ela não vai sustentar. Então, para mim, eu acho que o ponto chave é que a gente tem que ter uma mudança, né, de modelo mental de competição, quando a gente fala de economia circular, para um modelo de colaboração mesmo, e inclusive em alguns momentos colaboração com concorrentes, né? Pô, se eu uso a embalagem X, pô, meus 2 principais concorrentes usam o mesmo tipo de embalagem, pô, é interesse de todos nós que essa embalagem seja reciclada, que ela seja melhor. Então, o que a gente pode trabalhar junto? O que a gente pode colaborar para a gente dar volume, para a gente dar escala para uma nova solução? Eu acho que aí está um pouco desse desafio. Naturalmente, pô, tem umas barreiras técnicas, as tecnologias têm que evoluir, tem que avançar em performance, produtividade, custo, tudo mais. Mas, do outro lado, acho que a gente precisa olhar isso de uma forma diferente, uma forma de
como é que eu, como categoria, ou eu como cadeia, como é que eu vou avançar com todo mundo que está envolvido? Estava num evento essa semana pô, eu vou pedir desculpas para quem falou, eu não guardei quem foi, mas foi uma frase que me marcou muito. Assim. Acho que a gente tem que passar a olhar não mais como cadeia produtiva, né, mas é como uma rede produtiva. Né? Essa visão de atuação de rede, porque pô, aqui a Solvi está como um cliente da Antilhas, que é uma marca que está colocando no mercado, mas também é um gestor de resíduo que pode, né, fornecer resíduos para a Braskem reprocessar. Então, não é só mais está todo mundo envolvido, e a gente, como rede, precisa fazer esse jogo crescer, né? A gente precisa avançar como grupo, né? E não só mais olhando de uma forma de uma cadeia linear. Não, legal. E, Ariane, vamos falar do depois, né? A gente conseguiu tanto um produto quanto uma embalagem circular. Ok, ótimo. Mas e depois, né? Como que faz para essa embalagem retornar para a cadeia depois do uso? Vocês já pensaram nisso? Que é um pouquinho do que o Yuri falou também, que já até me deu a deixa ali. Mas é isso. Por ser uma embalagem monomaterial, ela já é muito mais fácil de ser reciclada num processo mecânico, tem menos perda, maximiza a recuperação daquele recurso. Então, todos esses predicados que foram postos aqui ajudam muito nesse processo, né? É claro que também, num processo de triagem, de coleta seletiva, isso também facilita muito a identificação, né? Tem aqueles numerozinhos atrás das embalagens sempre. Então, por ser monomaterial, isso é muito facilitado, né? E aí, a gente precisa, claro, contar com os processos de logística reversa e a coleta seletiva para capturar esse material, né? E nessa embalagem, a gente colocou... E aí vem um ponto muito importante, que eu acho que a gente não comentou ainda aqui, e faz parte dessa questão. Como a gente alimenta os processos de coleta seletiva e de logística reversa? Tem um papel aí do consumidor em fazer o descarte correto dessa embalagem. Mas como é que ele vai fazer? Às vezes é tão confuso ali na embalagem, né? Tantos números e não sabe. O monomaterial também ajuda nisso, né? Ele facilita ali o entendimento. Então, essa embalagem, ela pode ir para qualquer processo, ser descartada em qualquer processo, o mais próximo que você tiver de coleta seletiva ou de logística reversa. Qualquer um. Não precisa escolher, não precisa ser um exclusivo da Solvi, você consegue facilitar o acesso ali para um descarte, né? Então, colocando, você pode usar sistema de coleta seletiva que tem aqueles recipientes com cor específica, e aí seria o vermelho. Ou, se não tiver, você pode colocar na fração seca, né, do seco, separando o seco do molhado, na fração seca, quando não tiver um recipiente específico. Então, isso garante que a massa retorne, né, em qualquer processo de coleta seletiva. E as instruções, elas estão na embalagem. Então, tem um QR Code que você pode mirar ali e explica direitinho isso também, porque faz parte da comunicação. A embalagem, até um ponto que a gente não comentou aqui, mas eu acho que faz toda a diferença, e foi muito elogiado, Carlos, que é a beleza da embalagem. Ela é uma embalagem bonita, ela é uma embalagem que comunica bem e também facilita nesse momento em explicar direitinho as instruções, tanto de uso do material, né, de como você usa, quanto que você usa do fertilizante orgânico, também como você destina aquele material. Explicando também muitos detalhes dessa embalagem que, às vezes, o consumidor não tem acesso. Então, na hora que ele vai optar por uma embalagem ou por um produto ou por outro, ele saber que tem tudo isso, né, que tem conteúdo reciclado. Então, essa comunicação ela também é muito importante para o consumidor poder exercer o seu poder de compra de uma maneira muito mais consciente, né? Exercendo ali a sua vontade. Olha, eu quero esse produto porque ele é um produto mais sustentável. Isso também ajuda a alimentar a cadeia. Fora isso, a Solvi vem ampliando muito as suas unidades de triagem, que participam também da separação da fração seca. E a gente possui parceria com uma startup chamada Coletando, que tem pontos de entrega, ecopontos espalhados pelo Brasil, então também podem ser dispostos lá. Inclusive, o material que é encaminhado, né, para Coletando também pode ser retornado
ali para a Braskem, nesse processo da gente alimentar a cadeia, né? Alimentar, trazer essa fração, capturar e trazer essa fração que pode ser reciclada para, de repente, compor aí a resina que vai voltar para o produto. Então, aqui tem muita rede, né? Tem muita contribuição. Então, esse é um ponto como a gente se preparou para fazer a logística reversa dessa embalagem, e não só dessa, como também ampliar para todos os materiais. Não, bacana. Agora que você falou que ela é bonita, linda, eu quero até mostrar, né, gente, a embalagem. Alguém consegue pegar aqui para mim, por favor? Deixa eu pegar, peraí. Ai, cuidado com o fio. Ai. No podcast não dá para ver, mas depois a gente deixa o link para vocês darem uma olhada. Ela é realmente bem harmônica, né? E a questão da impressão, né? Ficou muito bonito. É evidente aqui Exato. que a qualidade da impressão junto com a resina. Então, assim, é um resultado realmente que superou todas as expectativas aqui. É uma qualidade muito alta. Segura a gente na cadeira aqui. Isso. Não, mas, gente, é uma equipe muito grande que está por trás disso e, assim, acho que todo mundo ali que viu o resultado final ali também ficou muito orgulhoso daquilo que conseguiu entregar. Né? Isso que eu acho que é bem... Isso que é legal, é né? bem legal. Quebra a barreira, bem né? legal. De se superar. Sim. E caminhando para o final, eu gostaria agora de que vocês falassem, né, umas palavras finais quanto a desafios futuros das companhias, das empresas de vocês. Yuri, pode começar. Qual que é o próximo desafio que a Braskem e o Casulo querem colocar no mercado? Bom, acho que são vários, tem muitos, né? A gente, quando criou aqui o Casulo, se propôs a ser esse espaço de acelerar a circularidade de embalagens, né? E quando a gente olha, acho que ainda tem muito a ser feito. Então, muito felizes com o que a gente já conseguiu fazer, e aqui tem um exemplo disso, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Para mim, acho que o meu grande objetivo é um pouco do que eu comentei, é a gente conseguir fazer um processo de transformação que seja um processo de transformação acho que quase de uma categoria inteira, assim, porque aí nós vamos começar a mover o ponteiro, né? da circularidade, assim, né? Conseguir juntar 2, 3, 4 empresas que estão numa mesma categoria e trazer soluções de reciclabilidade, né? Ter uma embalagem que seja reciclável de forma eficaz, e como acho que o Carlos comentou, que seja um material que abra espaço para uma reutilização de alto valor, porque ao abrir espaço para uma reutilização, né, de alto valor, você consegue remunerar muito melhor essa cadeia, você remunera melhor quem coleta, quem faz a separação, quem está reprocessando isso, e isso é sustentabilidade também no final do dia. Mas a gente tem muitos desafios, tanto como Casulo, acho que nessa linha, como companhia, como Braskem, ligado a essa ambição de ter 300 mil toneladas de conteúdo reciclado pós-consumo no nosso portfólio, né, anual, no nosso portfólio até 2025, depois evoluir para 1 milhão, chegar até 2030, chegar em ser uma empresa zero carbono também, que está no nosso compromisso. E para isso a gente tem buscado várias iniciativas, né? Não vai ser uma frente que vai conseguir endereçar tudo isso. Para isso a gente tem avançado em diversas frentes. O Casulo é uma delas, que olha para o design para repensar, né, o começo dessa jornada das embalagens. A plataforma WeNew é outra, né, é uma plataforma que contempla todas as nossas ações e investimentos em um portfólio com resina reciclada pós-consumo, mas também olha para desenvolvimento de tecnologias de reciclagem, tanto de reciclagem mecânica quanto de reciclagem avançada, né, quando a gente transforma aquele resíduo, principalmente em embalagem, de volta em matéria-prima para as nossas centrais petroquímicas. Passa por educação, então dentro do WeNew a gente tem uma atuação também em educação, porque a Ari comentou, né, se a gente não engajar o consumidor, né, dentro desse processo, todo o esforço e a tecnologia desenvolvida e a inovação pensada, ela pode se perder ali naquele momento final, na hora de empurrar para dentro do gol, porque se você descartar errado, tudo aquilo se perde.
e tem a parte da atuação também no design circular. Então, acho que temos muito para fazer. O lado positivo para mim é que a gente tem aqui um case prático de que é possível, de que é viável, de quando a gente se engaja e a energia que está todo mundo colocando nisso mostra que com colaboração a gente consegue avançar. Bacana. Ariane, quer colocar suas últimas palavras em relação aos desafios? Sim, acho que o que resume um pouco esse podcast hoje e tudo isso que nos trouxe até aqui foi a motivação, né? E é exatamente o que a gente vê dentro da Solvi. É uma motivação, um direcionamento, um propósito, é um movimento muito forte, buscando apoiar os nossos parceiros na transição para a circularidade, numa economia mais regenerativa, né? Então, eu falei um pouco, né, da ampliação. Nós temos aqui, né, à disposição em ampliar a oferta das nossas soluções, inclusive alinhados ao conceito de circularidade. Inclusive, é um compromisso público do grupo também ampliar. Então, a gente vai falar também de outras frentes que eu já comentei aqui. Mas uma questão muito importante que eu queria ressaltar, parece muito simples, né? Às vezes uma solução como uma embalagem, mas ela, né? Então, poxa, é uma embalagem, né? Apesar de tudo que a gente falou aqui, alguém pode estar pensando, mas mesmo assim é uma embalagem, é algo muito simples, né? Mas ela tem muito significado. E é esse significado talvez que vai contribuir para a virada de chave. E em que sentido, né? No sentido de concretizar que é possível. Então, foi possível. A Solvi tem um produto de gôndola. E esse primeiro produto de gôndola conseguiu, né, ter aí o design circular incorporado. Então, é possível. Lógico que tem segmentos com mais desafios, menos desafios, mas, poxa, vamos fazer, né? Então, quando há disposição, há colaboração, é possível. Então, sim, é possível. Um outro ponto extremamente importante, além de concretizar, é essa questão de alimentar a cadeia, né? De trazer todo mundo para a mesma página ali, né? Então, é um pouquinho do que a gente quer colocar aqui. Então, além de ser um produto aqui da OrganoSolvi, essa embalagem ela também pode ser utilizada, ela está disponível no portfólio da Antilhas. Então, ela poderá ser utilizada para qualquer outra empresa que o produto permita utilizar esse tipo de embalagem. Então, além de ter um processo colaborativo aqui de construção, de fato é isso que o Iro falou, essa embalagem está disponível para que surja a partir daqui um círculo virtuoso, né, que possa trazer outras empresas que se utilizem a mesma. Não vão precisar mais desenvolvê-las, vão usar uma variação dessa, muito Vocês provavelmente. Estão deixando no mercado uma nova opção, né, uma opção com design circular. Na verdade, mais do que um produto, aqui é a construção de um legado. É um legado virtuoso, de trazer uma embalagem que outros podem utilizar e também de ter todo esse processo. Então, aqui é um pouco disso, né? De trazer um legado, de deixar um legado, de envolver o segmento, de envolver uma rede e procurar fazer com que tudo isso seja, daqui para frente, exponencializado. Então, é um pouco do que a gente tem dentro do grupo com outras questões. Então, é sempre isso, né? Então, os cases, eles não são cases, eles são, na verdade, o começo de algo muito maior. Então, é um pouquinho do que a gente pretende com os nossos clientes e com todas as nossas operações. Não, legal. E para quem quer comprar o produto da OrganoSolvi, onde que a gente encontra? Faltou. César já ia puxar minha orelha aqui. Esse produto é um produto único mesmo, então, né, experimentem. Nós fizemos uma parceria com a Vazarte, que já também tem bastante tradição no mercado garden, né? Então, está disponível na loja física da Vazarte, também no site da Vazarte para compra e, em breve, no Garden Center mais próximo da sua casa. Legal, bacana. E, Carlos, e para Antilhas, qual que é a perspectiva de futuro de vocês? Tá, primeiramente eu vou falar assim, o
que faltou comercial para mim. Exato, gente. Então, depois eu não olho meus filhos. Sobrou, né? Eu tô chutando a canela aqui das pessoas. Ela chutou minha canela. Não, mas assim, vamos lá. Os próximos desafios da Antilhas. Bom, são muitos, né? Uma indústria tem desafio a cada momento, né? Mas pensando nisso que a gente construiu aqui nessa conversa, acho que o grande desafio hoje é realmente ampliar, né, a utilização do legado que você comentou. Eu achei legal essa abordagem. E assim, gente, você que é fabricante de fertilizante, não tem mais por que ter uma embalagem laminada, gente. Não tem mais por quê, né? E daí, para isso, a gente diz o seguinte: a gente precisa do apoio e do engajamento, né, dos desenvolvedores de embalagem dessas empresas. E assim, desculpa, você não foi mais o primeiro, mas não tem problema. A gente precisa ver o ganho total. Tem que surfar a onda, o ganho né? da cadeia. Não, a gente tem que ver o ganho da cadeia. A gente tem que ver o ganho real que essa embalagem traz para toda a circularidade. Então, assim, vamos deixar os nossos egos de lado e vamos ampliar a utilização. E a gente precisa de um apoio muito grande também. E é um pedido, mas é um pedido que não deveria nem ser forçado, porque, na verdade, acho que todo mundo deveria ter esse tipo de consciência. Mas a gente tendo uma opção de uma embalagem mais sustentável, que consegue alimentar a circularidade, você que é comprador de home center, né? Gente, faz essa perguntinha para o seu fornecedor. Fala assim, cara, a sua embalagem tem aquele conceito lá de PCR e tal que eu ouvi? Faça essa pergunta, motive isso. E tem um né? rótulozinho aqui atrás, né, que mostra que ela tem 57% de resina reciclável para o Exato. consumidor final também ter essa informação, Exato. né, que eu acho Então, que é bem assim, bacana. Hoje, como desafio, acho que é trazer essa mensagem, né, para todos, e daí por segmento. Então, a gente está falando hoje aqui da embalagem de fertilizante, tem essa possibilidade com PCR, mas a gente também falou da embalagem 100% polietileno, por exemplo. Então, uma indústria hoje de arroz, né, não tem porquê ele estar trabalhando com uma embalagem de PET polietileno. E se tem algum porquê, a gente vai entender o porquê e vai desenvolver, e vai chegar na solução para poder se utilizar. Tá? Então, assim, isso a gente está sempre à disposição e sempre trabalhando para que isso seja uma realidade. Indústria de cosmético. A gente tem hoje uma frente trabalhando em refis muito grande no mercado. Então, assim, já nasce certo, já nasce com um refil com um sistema monomaterial, um sistema que te possibilite entrar na cadeia de reciclagem de uma forma muito mais fácil. Então, esse eu acho que hoje é a nossa principal missão, né? Como desafio de empresa, hoje a Antilhas está numa franca expansão, né? Ela está aí com novas unidades industriais tal, e um dos desafios, né, falando dos desafios nos próximos passos, é manter essa mesma visão que a gente tem hoje para todas as unidades que a gente está abrindo, né, e todos os segmentos. Um segmento também importante que eu acho que segue esse mesmo conceito de incorporação de PCR, que a gente está trabalhando bastante também na parte de aplicação de embalagens industriais de transporte. Então, hoje a indústria de transporte, a gente sabe que tem várias necessidades. Quando a gente fala de um país continental como o Brasil, que tem toda a sua... Assim, tem um percentual enorme de transporte feito por rodoviário, então a segurança do transporte, tudo isso é uma coisa que a gente também está muito sensível a esse tipo de desenvolvimento, e já nascer também com o sistema com a incorporação de resinas PCR. Então, isso é algo que a gente também vem trabalhando bastante. É pensar fora da caixa, né? É pensar Sair fora da caixa. Exato. Do óbvio. Do óbvio que todo mundo sempre faz. Às vezes as pessoas, as empresas não param, né? Não pensam, né? Porque é tão prático, tá tão ali no dia a dia, né? Que realmente é uma coisinha que tem que dar uma despertada, assim, isso aí. né? É isso. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, vocês compartilharem a experiência, a visão de vocês. Acho que, como a Ariane colocou, né, um legado aqui que a gente está contando para as pessoas. E eu queria aproveitar e pedir o contato de vocês. O contato pessoal, vocês ficam à vontade.
qual que vocês querem passar. E se alguém quiser, uma pessoa ou uma empresa quer entrar em contato com vocês, como que elas fazem? Ariane, como que você quer colocar o seu contato? Sim, meu LinkedIn é Ariane Maier, então me busquem lá, né? Precisando de alguma coisa também, estou à disposição. O grupo tem o LinkedIn, que é Solvi Soluções para a Vida. Também tem o site, que é www.solvi.com. Temos a Organo Solvi, que tem um site próprio também, toda a sua rede de comunicação. E para adquirir o produto na rede da Vazart, que com certeza vai ampliar a sua distribuição para os Guidance Centers também. Então, a gente está super à disposição a colaborar também com quem quiser falar sobre material reciclado, logística reversa, enfim, biometano. Tem um leque enorme aqui de oportunidades que a gente pode contribuir, tanto agora, né, com o B2B, com as indústrias, e também com o consumidor final agora com esse produto. Yuri? Bom, então, vou seguir a deixa. Quem quiser procurar no LinkedIn, Yuri Tomina. Também nas redes do Casulo, então LinkedIn e Instagram, Casulo Lab. Você acha a gente, consegue entrar em contato com o time, quiser vir conhecer o espaço, conhecer o Lab, marcar uma visita. Se você se interessou, né, pelo que a gente discutiu aqui, por soluções de design circular de embalagens, pelas soluções de embalagens que a gente já desenvolveu, procure o nosso time. A gente traz esses desafios aqui para dentro do Lab, tanto para pensar numa nova solução, quanto para conectar com soluções que já estão prontas, assim como a gente fez com o caso da Antilhas. E tem espaço para crescer muito ainda, mais outras também. E deixo aqui meu agradecimento final para vocês pela parceria, pela colaboração e pela chance da gente bater esse papo e registrar isso, porque acho que esse também é um passo importante, né? A gente marcar e registrar os avanços que a gente teve para depois, quando a gente for dar o próximo passo, a gente saber de onde a gente partiu. Né? Contar essa história. Foi. Carlos? Bom, LinkedIn, Carlos Hugo Caramelo. Eu sou um doce de pessoa. Agora eu entendi. A gente já sabia, só veio para ratificar. Isso. E Antilhas Embalagens no Instagram, antilhas.com.br no site. E daí, entrando lá nas plataformas, tudo, vocês vão vendo todo o desenvolvimento aí dos projetos. Não, tá, eu também gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aí com vocês, estar comemorando, estar conversando. E é isso aí. Estamos sempre à disposição. Não, legal, gente. Obrigada. E sim, chegamos ao final desse episódio especial do Circulando Ideias. Queria agradecer aos convidados, à plateia. E fiquem ligados que em breve a gente vai ter mais episódios especiais como esse por aqui, tá bom? Muito obrigada e até mais. Obrigada, valeu. Valeu.